Olá, hoje estamos aqui com a Mairiele Wessel. Ela é doutoranda em Ciência da Computação na Universidade de São Paulo. Quem vai entrevistá-la comigo hoje, novamente, claro, é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e também coordenadora do programa de extensão Emílias Armação e Bits. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo? Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Mairiele. Tudo bem? Muito obrigada, tudo bem, Adolfo? Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem. Então, acho que vamos começar, né, com as perguntas. Alguns ouvintes nos mandaram algumas perguntas, né? Então, vamos começar aqui com: o que são bots e como eles podem ajudar engenheiras de software? Muito legal essa pergunta. Basicamente, o que a gente conhece como bot, quando a gente fala de bot, a gente lembra primeiro sobre chatbots, que são geralmente usados ali por empresas quando querem que a gente converse, né? De forma geral, converse e tem algum feedback ali automatizado. Em engenharia de software, esses bots também podem conversar com os usuários, mas eles são mais usados para automatizar algumas tarefas, para auxiliar no processo de software. Mais especificamente, na minha pesquisa de doutorado, esses bots, eles são usados lá no GitHub, então é uma plataforma onde eu posso disponibilizar, colocar o código-fonte dos meus projetos, e aí outras pessoas podem colaborar para esses meus projetos. E aí, como que funciona o bot lá? Os bots lá, eles automatizam algumas tarefas, como testar a contribuição que a pessoa enviou para o meu repositório, ou então colocar uma mensagem de bem-vindo quando a pessoa é uma novata que está contribuindo para o meu projeto. Então, eles têm, assim, diferentes tarefas para auxiliar tanto na colaboração das pessoas no processo de desenvolvimento, quanto para a automação de algumas tarefas também que vão ajudar ali a produzir um software de maneira mais eficiente, mais colaborativa, sempre com o intuito de, por exemplo, qual é a diferença, então, de outras ferramentas que automatizam as coisas? A diferença é justamente essa parte da interface, porque o bot, além de automatizar as coisas, ele é responsável por mostrar o resultado dessa automação para o usuário final. Então, essa parte ali, tanto de conversação, ou então ali da mensagem que o bot vai postar na rede social, no Twitter, no próprio GitHub, é uma parte fundamental para caracterizar o que é um bot e diferenciar ele de outras ferramentas que simplesmente automatizam tarefas. Bem interessante. Ontem mesmo eu estava num site, desculpa, na verdade existe um site chamado osprogramadores.com e aí eles têm uma série de desafios e você pode escrever, resolver o seu desafio, e aí você submete um pull request, é assim, para quem está querendo aprender todo esse mecanismo de pull request, etc. E, inclusive, eles têm também um bot lá que diz se a sua submissão está ok. Não chega ao ponto, por exemplo, de dizer que seu código está correto, porque aí eu acho que seria um pouco mais avançado. Mas vou deixar na descrição do episódio isso aqui. E também você escreveu um artigo, né, sobre bots em engenharia de software, e o que eu achei interessante foi até talvez o motivo para a gente trazer você aqui para ser convidada aqui para falar, que você ganhou, claro, você e seus coautores, mas você é a autora principal, né, o Distinguished Paper Award em uma das mais importantes conferências de engenharia de software do mundo, que é a International Conference on Software Maintenance and Evolution. Como é que isso aconteceu? O que é que isso representa para você? Então, é bem interessante, né? Porque esse artigo, ele foi uma colaboração, tanto ali, né, no nosso grupo de pesquisa, meus dois orientadores, e professor Marco Aurélio de Gerosa, professor Igor Steinmacher, e também o meu orientador de graduação, que se tornou também membro ali de todo esse trabalho, professor Igor Vise, e a colaboração também com o professor Alexander Serebrenik, trabalhando na Holanda.
E a gente queria, basicamente nesse artigo, a gente queria entender qual era o impacto de, a gente chama adotar um bot desse para interagir no meu projeto. Então, ok, as coisas acontecem de certa forma antes do bot, certo? As pessoas mandam as pull requests, aí tem uma série ali de comentários, até decidir se aquele código está ok para ser integrado ao projeto. E aí, quando eu adiciono esses bots, o que acontece? O que isso muda no projeto? Isso implica em menos ou mais comentários, menos ou mais tempo para aceitar ou rejeitar o pull request, enfim. E aí, a gente levou um tempo, né, decidindo como que a gente ia abordar esse problema. E submetemos antes para outras conferências. Esse artigo ele foi rejeitado anteriormente, e aí foi basicamente a minha primeira rejeição, e aquilo foi difícil para entender, né, o porquê que aquilo tinha acontecido, e obviamente foi um tempo em que eu me questionei bastante sobre o meu papel ali no doutorado, e se eu deveria ou não continuar, porque realmente foi algo que a gente se dedicou muito, houve muita dedicação, e simplesmente, não, isso não é bom o suficiente. Mas eu lembro muito forte, assim, do que o Igor, meu professor Igor Steinmacher falou, que cada artigo tem a sua casinha. Então, fica tranquila que a gente vai entender o porquê que isso não deu certo, e a gente vai melhorar e vai mandar para outro lugar e esperar o feedback. E aí, quando a gente trabalhou naquele artigo por mais alguns meses, enviou novamente, e quando teve a notícia do aceito, o simples aceito, ele já foi, assim, muito revigorante para mim, foi muito importante, porque eu entendi que o trabalho, ele nunca é perdido, você sempre consegue entender onde você falhou e melhorar, enviar para outro lugar, enfim. Mas quando a gente olhou para a lista, né, de artigos que foram submetidos, e estranhamente aquela lista ela estava com umas ordens que não fazia sentido. Ué, por que está nessa ordem? Né? Será que é pelo nome do autor? Será que está ordenado pelo nome do autor? Não, mas não está. E aí a gente começou a ver, acredita que esteja ordenado pela ordem de melhores avaliações. Nossa, o nosso artigo está em, acho que era terceiro. Falei, nossa, isso é muito, muito gratificante para mim, ver o meu trabalho, uma menina que saiu da graduação aqui no meio do Paraná, conseguir ter um artigo aceito e ainda está entre os 3 melhores. E aí, quando realmente chegou o e-mail falando sobre o prêmio, eu não acreditei. Foi algo que realmente deu um impulso, assim, uma força que eu estava precisando naquele momento para continuar. Então, assim, foi muito bom. A recompensa de um esforço de praticamente 1 ano trabalhando naquele projeto. Muito bom mesmo. Parabéns. Obrigada. A gente tem outra pergunta aqui, que é do @jmalone2 no Twitter. Qual foi o resultado mais inusitado encontrado nas suas pesquisas? Algum dado curioso? Eu acredito que, de forma geral, o que, assim, curioso, ele vai muito de perspectiva também, né? Então, o que é curioso para mim pode não ser curioso para as outras pessoas, mas para mim, dado que esses bots eles são adicionados nos projetos, adotados pelas comunidades para auxiliar um processo, eu esperava que sempre o resultado fosse positivo. Então, eu adicionei esse bot aqui para me ajudar a automatizar meus testes, então ele vai automatizar meu teste. Consequentemente, eu vou ter um feedback mais rápido, os contribuidores vão ter também esse feedback mais rápido, enfim. Mas aí a gente começou a ver que a forma como esses bots são projetados para agir, eles foram basicamente, quando eu falo projetados, eu estou falando especificamente da minha pesquisa, né, dos bots no GitHub. Então, era uma plataforma que já existia,
E aí eles tentaram introduzir esses bots nessa plataforma que já existia, sem mudar nada da plataforma, enfim. Então, isso acabou não sendo algo tão benéfico assim. Que os bots, eles começam... Quem quer desenvolver um bot, ele tem que se adaptar a algumas limitações que a plataforma tem, enfim. Porque ela não foi projetada inicialmente para ter esses bots lá. E aí, um dos resultados que eu tenho agora do meu trabalho é que, de forma geral, esses bots, eles acabam gerando mais ruído, sobrecarga de informação para os desenvolvedores, do que simplesmente automação de tarefas e auxiliar no processo. Então, isso é algo que eu não esperava, dado a finalidade inicial do bot, que era automatizar e deixar o processo mais eficiente. Certo. E agora uma pergunta já... Daqui a pouco você vai falar sobre sua formação, sobre sua carreira, mas uma pergunta aqui do professor Igor Steinmacher. Ele disse assim, que você era muito bem-sucedida na indústria ainda durante a sua graduação. Então, por que você optou por seguir a carreira acadêmica? Então, essa é uma ótima pergunta. Eu sei que eu vou falar mais pra frente sobre a minha carreira, mas é interessante dar, assim, uma pitadinha por que eu estava na indústria. Acho que tudo começou ali porque eu também fiz o técnico integrado em informática junto com o ensino médio na UTFPR de Campo Mourão. Então, naquela época, tinha ali um estágio. E aí eu pensei, poxa, esse estágio eu posso fazer na universidade, posso fazer de alguma outra forma, com algum projeto, mas eu quero tentar achar alguma coisa na indústria. Então, eu comecei a trabalhar numa empresa aqui da minha cidade, Campo Mourão, e eu comecei no meio do técnico, isso acho que no terceiro ano do técnico durava 4 anos, e isso durou a minha graduação inteira, então foram 6 anos trabalhando com desenvolvimento Java nessa empresa, mas eu sentia que faltava algo, eu queria entregar mais valor, basicamente mudar a perspectiva, a vida, ou a forma como as pessoas trabalhavam, e não só auxiliar a empresa a atender bem os clientes e entregar um software de qualidade. E eu vi na pesquisa essa oportunidade para fazer algo que eu gosto e estar em constante desenvolvimento, em constante mudança, porque hoje eu estou trabalhando nesse projeto, mas amanhã eu posso muito bem começar a trabalhar em um projeto novo, talvez misturar bots em outra área, ou para ajudar em outra área. Aí eu posso tanto trabalhar com bots na indústria, em open source, ou então para ajudar na universidade. Então eu vejo assim, o meu trabalho na pesquisa como algo que eu posso aplicar em diversas frentes e fazer diversas coisas, eu não fico restrita. Eu acho que foi justamente por isso que eu decidi mudar minha perspectiva, e hoje eu já não me vejo mais voltando para a indústria em um trabalho que não seja com pesquisa. Exatamente, que isso que eu ia falar, que também há a possibilidade... Aqui no Brasil muito pouco, mas lá fora há a possibilidade de você trabalhar com pesquisa em indústria. Sim. E daí, na verdade, para complementar, né, o Gustavo Pinto, da UFPA, perguntou se você pretende procurar posições no Brasil ou no exterior, em ambos, o que você pensa aí em relação ao futuro e a sua carreira? Uhum. Então, como sempre, assim, as coisas sempre foram surgindo muito, obviamente, com muito esforço, mas as oportunidades, eu vejo que as oportunidades, eu penso uma coisa e aí as oportunidades chegam e eu falo, nossa, nunca pensei nisso, que foi o que aconteceu com o doutorado, enfim. Então, por agora, eu vejo sim que eu quero aplicar para fora do país, mas eu também não tenho nenhuma restrição a ficar no Brasil. Eu vejo que são duas carreiras, assim, um pouco diferentes, como eu estava falando, fora eu vejo mais oportunidade de poder pesquisar na indústria, então isso é muito interessante para mim, eu estou totalmente aberta para voltar para a indústria
se o foco for pesquisa e inovação. E é algo que eu não vejo tanto no Brasil. Então, se surgisse uma oportunidade como essa, eu gostaria muito de ir para fora, mas eu também gostaria de contribuir para o crescimento aqui da pesquisa no Brasil, porque, de forma geral, eu comecei aqui no Paraná, depois eu fui para São Paulo, estou fazendo meu doutorado em São Paulo, então eu quero, com certeza, dar esse retorno para o Brasil, acho que é o mínimo que eu posso fazer. Então, mesmo que eu saia, eu quero continuar tendo pesquisas aqui e contribuindo para o avanço aqui no Brasil. E esse artigo que você publicou já foi em colaboração, né, com gente do exterior, mas você escreveu ele todo estando aqui no Brasil? Isso foi em colaboração, mas foi colaboração remota. Sim, eu ainda não tive a oportunidade, digamos assim, de sair do Brasil. Pessoal, um adendo, porque é uma realidade hoje da carreira de pesquisador que a gente pode colaborar remotamente com gente do mundo todo. Mas agora eu passo para a pergunta da Letícia M, também foi lá no Twitter. Ela pergunta se existe algum tipo de viés de gênero, de classe, etc., na abordagem de bots de software. Eu imagino que ela esteja querendo dizer isso em como os bots interagem com os desenvolvedores. Uhum. Legal, muito legal a pergunta da Letícia, porque é como eu estava falando. Esses bots, eles são desenvolvidos tanto por outras empresas que querem colocar o feedback da ferramenta deles ali no processo, né, no próprio pull request, ou então pela própria comunidade. E quando eu falo que eles são desenvolvidos, é basicamente eles definem o que o bot vai falar, como que o bot vai falar. Então, sim, esse bot, ele pode sim ter um viés, e ele representa, na verdade, tanto o que a empresa quer passar, quanto o que a comunidade quer passar. No último estudo que a gente fez, que foi justamente olhando para os problemas que esses bots poderiam causar, alguns mantenedores de projetos de software livre, eles estavam sempre preocupados quanto a esse tipo de viés que os bots podem introduzir, e tanto que algumas pessoas podem não se sentir representadas pela linguagem, simplesmente pela linguagem que o bot usa para passar esse feedback. Então, eu lembro até de um caso que a pessoa disse sobre se eu desenvolvo um bot em inglês, uma pessoa de fora, ela gostaria, muitas vezes, conversar com o bot, enfim, ter esse feedback na própria língua dela, para ela se sentir mais acolhida pela comunidade, enfim. Então, tem todo essa forma de como os bots são desenvolvidos e o design dos bots para interagir com a comunidade depende muito ali do contexto e, com certeza, pode influenciar nas percepções, dependendo da linguagem que esse bot utiliza. Então, sim, é uma das coisas que precisa ser tomado cuidado na hora de desenvolver. E aí você já falou um pouco sobre sua formação, daqui a pouco você vai falar um pouco mais, mas o que eu queria saber é como é que, lá atrás, que você falou que fez o curso técnico de informática, como é que foi a escolha por esse curso técnico? Você já se interessava pela área de computação antes? Como é que você se interessou pela área da computação? Uhum. Isso é um daí engraçado, porque aqui, pelo menos na cidade, quando você está chegando, eu não sei como é agora, mas pelo menos na minha época, quando você estava chegando ali na próxima, uns 2 anos, 1 ano antes de entrar no ensino médio, os pais já começavam a conversar, tem um ensino médio lá na UTF, é muito bom, seria legal que nossos filhos entrassem, você viu que tem a prova? Então, tinha até cursinhos, como se fosse pré-vestibular, assim, mas, na verdade, para entrar na UTFPR, no ensino médio. Então, foi algo que veio mais da minha família. Antes de entrar no ensino médio, eu não tinha noção nenhuma do que estava por vir, eu não tinha noção. Eu sabia que eu tinha contato com o computador, tudo mais. Isso já faz o quê? 10 anos. Isso, mais de 10 anos. Então, eu tinha contato com o computador, mas
eu não sabia o que ia vir pela frente, eu não sabia o que era programação, não sabia que isso estaria inserido no contexto das aulas, enfim. Mas o primeiro passo foi mesmo da família, por falar, olha, eu acho que será muito bom para você entrar lá e aprender mais. O pessoal está falando que é muito bom, que as pessoas que saem de lá conseguem empregos bons, conseguem entrar em outras universidades legais, então a gente gostaria que você tentasse. Foi mais ou menos assim que começou meu interesse. Não foi, então, meu interesse pela computação, ele veio, assim, mais familiar, e aí, quando eu entrei realmente lá no curso, eu estava um pouco perdida no começo, nossa, o que está acontecendo aqui? Porque a dinâmica era totalmente diferente das escolas que eu tinha passado antes, o aluno, ele tinha que ser muito por conta própria, então você estuda, se você quiser, você estuda da forma que você quiser, não tem professor te cobrando, e eu achei aquilo muito legal, e eu lembro da primeira aula que eu tive de programação, que foi o professor passando alguns desafios de lógica. E ele passou aqueles desafios, eu pensei, nossa, será que eu consigo fazer isso? E aí eu lembro que tinha um desafio específico que era, ele passava a idade de duas pessoas e perguntava, quando que o Joãozinho vai ter o dobro da idade da Ana? E aí eu, poxa, como que eu resolvo isso? Aí eu pensei, vou pensar em quantos anos que o Joãozinho tinha quando a Ana nasceu, ou era invertido, alguma coisa assim. E aí o professor começou a passar nas mesas e ele falou, como que você resolveu esse? Aí eu falei, eu pensei quantos anos ele tinha quando ela nasceu. Aí ele, nossa, ninguém resolve assim. Muito legal sua abordagem, sua estratégia. Normalmente as pessoas começam a contar para ver. Aí eu, nossa, eu acho que eu vou me dar bem aqui. Então foi assim a primeira experiência que eu lembro de computação, assim, foi com a lógica. Eu só queria acrescentar uma pergunta que é sobre a quantidade de meninos e meninas, e nessa idade do curso técnico eram meninos e meninas de fato, que tinha na turma. Se era mais ou menos igual, ou se era muito mais meninos do que meninas, que é o que a gente normalmente vê nos cursos de graduação, que eu e a professora Maria Cláudia damos aula. Sim. No curso técnico, tinha basicamente a mesma quantidade de meninas e meninos. Mas eu via que as meninas, elas iam desistindo antes, certo? Então, no final, no final dos anos, assim, 4 anos, então no começo tinha até mais meninas que meninos, ou a mesma quantidade, não lembro exatamente, mas as meninas, elas iam desistindo, eu falava, acho que eu vou passar para outro colégio e terminar em 3 anos mesmo, e no final tinha mais meninos que meninas. Na graduação já foi totalmente diferente, foi até um choque para mim, eu já vinha do técnico em informática, mas quando eu entrei na sala e olhei para trás, só tinha eu. E aí, sim, foi puxado. Essa é uma pergunta bem interessante, né? É importante para nós, porque realmente a gente vê isso nas nossas turmas, né? E existe essa grande diferença do técnico para a graduação. É isso que acontece. Muitas vezes tem bastante menina antes e depois elas acabam não seguindo nessa área, né? Mas agora chegou naquela pergunta, como foi sua formação na área, né? Aquilo que o professor Adolfo vinha dizendo, a gente vai perguntar daqui a pouco. Como foi, então? Uhum. Então, eu considero que a minha formação na área, ela começou no curso técnico, então, lá em 2010, isso, em 2010 eu entrei no curso técnico de informática na UTFPR, e comecei ali a entender o que era programação, e ao longo do curso eu fui percebendo o quanto que matemática era algo que eu precisava, além da programação, do desenvolvimento em si, das linguagens de programação, toda essa carga por trás, eu precisava também de matemática,
E aí, em alguns momentos, eu pensei, isso não é para mim, porque eu nunca fui a pessoa que era boa em matemática antes do ensino médio, então talvez isso não seja para mim. Mas eu fui continuando, sempre com bastante incentivo dos meus familiares para terminar o curso lá, pelo menos terminar o ensino técnico. Aí a gente vê o que acontece depois. Só que quando eu terminei o técnico, eu realmente gostava do que eu estava fazendo ali, e por eu já ter essa experiência, né, de 2 anos trabalhando, primeiro como estagiária, e depois eu fui efetivada nessa empresa de desenvolvimento, eu me enxergava nessa área e eu via um futuro ali, apesar das dificuldades. Então, eu cheguei sim a pensar em outras coisas, mas sair de Campo Mourão não era uma possibilidade. Então, eu tinha que pensar nos cursos que tinham aqui e eu queria continuar na UTFPR. Então, eu poderia ir para engenharia civil, para engenharia de alimentos, alguns outros cursos, mas eu não me enxergava nesses cursos. Eu falei, ok, eu vou tentar a ciência da computação, vamos ver. E aí eu passei no vestibular, no Enem, na verdade, e entrei no curso. A hora que eu chego na sala, eu era a única menina. E aí começaram outros desafios, que eram desafios que eu não tinha visto no técnico. Eu acho que desafios da carreira, que eu posso dizer, eles, na graduação, eles foram mais voltados para isso, porque me esforçar, enfim, eu sempre aconteceu, mas na graduação eu via muito mais forte essa questão de gênero. E depois disso, eu terminei a graduação. Na verdade, antes de terminar a graduação, eu me envolvi num projeto com o professor Igor Vise. E como eu trabalhava na época, não era, então, uma iniciação científica paga nem nada, mas eu queria muito ver o que era essa questão, o que era essa pesquisa, como funcionava, porque eu realmente estava com essa intenção já de não seguir na carreira de desenvolvimento. Então, eu comecei a pesquisar com o professor Igor Vise. A gente teve um artigo publicado no SBES durante a minha graduação ainda. E aí sim a gente começou o artigo era sobre outra área, mas aí a gente começou a ver essa questão dos bots no GitHub. Olha só quantos bots que tem. Vamos começar a estudar isso? Vamos começar a estudar isso. No último ano de graduação, eu comecei a estudar sobre bots. A gente começou a escrever um artigo sobre isso. E aí o professor Igor me convidou para tentar uma vaga de doutorado direto no IME-USP. E aí até então eu não sabia o que era. A minha ideia mais próxima, a ideia mais próxima de mim que eu tinha era tentar um mestrado em algum lugar. Aí eu pensei, poxa, se ele está falando que há essa possibilidade, vamos tentar então, vamos tentar. E aí ele me apresentou o professor Marco Aurélio Gerosa, que foi o orientador dele também. E aí eu apliquei pro doutorado direto no final em dezembro de 2017. E em janeiro de 2018 eu tive a notícia, feliz notícia, que eu estava no doutorado direto no IME-USP. E aí sim começou a minha carreira em outra cidade, onde eu não conhecia ninguém, e com um desafio maior de me dar bem tanto na pesquisa quanto na carga de disciplinas que eu tinha, que era mais pesada do que simplesmente no mestrado ou no doutorado. Então, no doutorado direto eu tinha o dobro de disciplinas para cumprir, num tempo menor. E é isso. E agora eu me encontro nos estágios finais do doutorado em ciência da computação. Que interessante. Eu também fiz doutorado lá no IME-USP, mas eu já tinha feito mestrado, né? Então já tinha todos os créditos de disciplina do mestrado. Quer dizer, eu tinha feito mestrado em Pernambuco, mas eles aceitaram os créditos, reduziram bastante a quantidade de créditos para mim. E aí, sim, eu queria deixar claro que, para quem estiver ouvindo, isso não é uma coisa fácil, né? O pessoal apostou em você, olhou para o seu currículo, inclusive a sua publicação no Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, disse, não, vale a pena apostar em que
a Marielle entre no doutorado direto, que normalmente não é o caminho comum aqui no Brasil, né? O caminho comum realmente é primeiro se fazer mestrado, 2 anos e meio, e depois entrar no doutorado. E aí, como você está seguindo uma carreira acadêmica, eu acho que é óbvio para todo mundo que o inglês é essencial para você, né? Agora, até que ponto a matemática tem sido importante para você, para essa sua carreira na computação? Fala um pouco também do inglês, sobre a importância dele para você hoje, mas eu queria saber também da matemática. Uhum. Interessante, porque antes de tudo eu queria deixar claro, né, para outras meninas que estão ouvindo, que sim, é importante tanto o inglês quanto a matemática, mas assim como qualquer outra disciplina que você vai estudar, você vai estudar. Então, você não precisa entrar sabendo tudo, você não precisa entrar com um nível de inglês ou um nível de conhecimento em matemática, porque você vai adquirir isso. Obviamente, se você tem um nível um pouco mais inferior em alguma dessas coisas, você vai precisar se esforçar um pouco mais, mas não é um pré-requisito que você tem que ter, senão desista. Não, jamais. E eu sou a prova disso, porque olhando para trás, às vezes eu até me emociono em pensar como era o meu inglês quando eu entrei no doutorado. Eu acho que uma das coisas que mais, assim, me impedia de me ver no doutorado, ainda mais no doutorado direto, era justamente o meu inglês. Porque quando criança, quando mais nova, nunca foi algo que eu pensei que seria super essencial para minha carreira. Então, obviamente, eu em alguns momentos eu estudei inglês, mas quando eu tinha alguma dificuldade, eu falava, acho que não, vou parar. E quando eu me peguei entrando no doutorado, eu pensei, poxa, e agora? Vai chegar uma hora que eu vou precisar falar inglês. Então, assim, eu sabia do que eu precisava mais para frente ter, mas isso não foi também algo que me impediu. Sempre deixei claro os meus limites, obviamente, mas eu sabia que, ao contrário das outras pessoas que estavam ali comigo estudando, o meu nível de inglês era menor, então eu precisava me dedicar mais. E eu lembro da primeira conferência que eu participei, que foi justamente para apresentar os resultados desse trabalho que eu comecei a fazer no final da graduação sobre bots. Eu fui para Nova York, então já foi um sonho assim sendo realizado. E aí eu tava lá e falei, poxa, agora eu vou ter que apresentar, né? E, gente, de verdade, assim, o meu inglês não é a melhor coisa hoje, mas era muito limitado, mas muito limitado mesmo. E eu fui. E eu tinha minha colinha, e eu coloquei o meu tablet na frente do computador, e eu falei, se eu ficar muito nervosa, eu vou tentar olhar para a colinha. E sim, eu li a apresentação inteira, e eu me orgulho hoje de ter lido a apresentação inteira, porque foi uma barreira que eu quebrei, e hoje eu estou aqui, então eu consigo olhar para trás e ver todo o meu esforço, tanto no inglês, quanto em questões de matemática, que até hoje não são fáceis para mim, mas eu consigo ver esse progresso. Então, assim, a minha mensagem é, sim, você precisa, mas você consegue, assim como todas as outras matérias que você vai estudar, vai ser apenas uma coisa a mais que você vai precisar se dedicar. E hoje eu olho, assim, a quantidade de tempo que eu demorava para escrever um e-mail. Quando alguém me pedia, então você manda um e-mail? Daí eu pensava, poxa, e-mail em inglês. E, assim, 2 horas para escrever um e-mail de 4 linhas. Para a hora de que ia, se eu voltar nesses e-mails hoje, com certeza várias coisas, assim, erradas que eu escrevia. Mas eu fui me esforçando, então sempre não desista. Hoje eu vejo, sim, é super primordial, porque eu quero que a minha pesquisa, o resultado da minha pesquisa, tanto impacte pessoas que usam bots fora do Brasil. Então eu quero saber discutir, conseguir discutir os resultados, mostrar o que eu estou fazendo, mostrar os impactos do que eu estou fazendo. Então é primordial que eu consiga conversar com essas pessoas.
mas é algo que eu fui adquirindo durante o doutorado. E a questão da matemática também, principalmente quando eu entrei no IME-USP, porque realmente é um instituto de matemática e estatística, então, quando eu comecei a fazer as matérias, eram matérias que eu já tinha visto na graduação, e eu lembro de, assim, a primeira aula de métodos formais, eu saí chorando, porque eu falei, eu já vi isso na graduação, mas eu não entendi nada que a professora falou hoje. Mas, novamente, é simplesmente uma coisa a mais que você vai precisar se dedicar, não é algo impossível. Eu lembro até que, porque as pessoas podem olhar para mim e falar, nossa, mas ela conseguiu entrar no doutorado direto, então é super fácil para ela. Não, gente, eu lembro de contratar professor particular para me dar aula dessas matérias mais difíceis do que eu tive no IME-USP, as matérias de teoria. Então, eu tinha, assim, uma aula, 2 aulas por semana para ajudar a resolver lista e tirar dúvidas, porque realmente existem coisas que a gente precisa de um esforço a mais, mas nada que vai impedir a gente de conseguir atingir os objetivos. É isso aí, muito bem. E com relação ao seu dia a dia, como é hoje no doutorado? Você já fez todas as disciplinas, então agora você tá fazendo a tese? Em que parte do desenvolvimento você está? Assim, até uma coisa que eu esqueci de falar, que eu tive também uma outra, né, no decorrer aqui do doutorado, então eu já fiz as minhas disciplinas, e ali junto com as últimas disciplinas que eu tinha que cumprir, que foram no ano passado, eu também fiz um estágio de pesquisa na IBM Research, aqui no Brasil, em São Paulo. O estágio também era relacionado a bots e sistemas conversacionais, então foi muito legal também para o meu crescimento e ajudou a definir várias coisas do meu doutorado. Tudo que eu aprendi lá eu consigo aplicar agora no doutorado. E em que estágio que eu tô? Agora já cumpri as disciplinas, já fiz esse estágio e eu tô trabalhando nas partes finais, digamos assim, da escrita mesmo da tese. Eu faço de maneira geral, a minha pesquisa ela é qualitativa, então eu entrevisto pessoas, eu mando questionários, eu faço esses estudos mais com pessoas, que isso é algo também que, ao longo da minha carreira, eu fui me identificando mais. E então é isso, assim, eu uso o meu tempo mesmo para me dedicar 100% a esses estágios finais da tese, de desenvolver os últimos estudos. Eu estou fazendo um protótipo, né? Eu estou no estágio de entender o que as pessoas querem desses bots, porque, ok, eu já vi, então, que esses bots que agem no GitHub, eles sobrecarregam de informação e nem sempre isso é útil, às vezes isso atrapalha até mesmo o fluxo de desenvolvimento, mas o que a gente pode fazer para melhorar? Se os bots que existem hoje, eles não estão suprindo as necessidades, o que os mantenedores dos projetos, o que os contribuidores enxergam para esses bots, e como que a gente consegue melhorar. Eu estou nessa etapa de entender o que pode ser feito, né, para melhorar os bots, e depois eu vou ter um protótipo final de um bot com essas melhorias, e aí eu espero defender em agosto de 2021. Então eu estou ali nos últimos estágios, já com todas as... Eu já qualifiquei também, que é uma das etapas, né, do doutorado. Então, você cumpre todos os seus créditos com disciplinas, e depois você prepara o seu texto da qualificação para passar por uma banca, que essa banca vai falar se você está apto ou não para continuar, vai te dar sugestões do que melhorar, o que fazer até a finalização do seu doutorado. Então, em janeiro desse ano, eu passei por essa qualificação, e estou terminando no rumo para terminar o doutorado. Interessante. Então já está fase bem final mesmo, né?
Isso. Já é bom. E pensando no que você vai fazer a partir de agosto, né? Ou Sim. pós-doutorado, ou talvez até tentar. Eu sei que existem várias vagas de concurso, na verdade, a seleção lá nos Estados Unidos, no Canadá, né? Que lá o processo é bem diferente do nosso, né? Aqui a gente faz um concurso formal, lá não, uma coisa bem mais informal. Inclusive tem um dia de visitação lá para você conhecer, conversar com os outros professores. Não sei se você já conversou com alguém sobre isso aí, mas eu gravei alguns episódios de podcast sobre isso. O Bruno Cartacho gravou um com o Igor Steinmacher, eu gravei com o Bruno da Silva, com o Diego Aranha. O Diego Aranha está na Dinamarca, o Bruno da Silva está nos Estados Unidos. Então, se você quiser saber como funciona um pouco, tem essas experiências aí de brasileiros em outras instituições, né, em outros países. E aí, aquela pergunta que a gente sempre faz aqui, é se você já enfrentou dificuldades, seja na escola, durante a educação, ou nessas suas experiências de trabalho, por ser mulher. Sim. É uma questão delicada, né, de se tratar, mas sim, sempre eu vejo, acho que durante a graduação foi o período, assim, que eu mais senti isso, que como eu falei já, eu era a única mulher na sala, então o mundo, o mundo da minha sala, ele era construído por um público masculino, querendo ou não, os assuntos eram totalmente voltados para interesses dos homens, as opiniões, enfim, tudo. E por muito tempo, eu entendi que eu deveria me juntar a esse mundo. Na verdade, eu não tinha referência, assim, até de professoras, mulheres. Assim, eram raras as professoras mulheres, eu lembro de 2 professoras mulheres durante a graduação, mas, de maneira geral, eu tinha mais aulas com os homens, então, assim, realmente, todas as minhas influências ali na graduação, elas eram masculinas, então, eu me sentia como se fosse na obrigação de me juntar ao time dos homens. E por muito tempo eu passei realmente tentando me provar, tentando mostrar que eu era suficiente. Então, eu lembro de situações em que, assim, eu e mais 2 meninos, a gente sempre era as 3 pessoas que tirariam a maior nota da sala, na maioria das disciplinas, enfim. Mas o engraçado, e que na época eu não percebia, era que sempre quando a nota ia sair, as expectativas estavam em um dos dois, nunca sobre mim. Então, quando eu lembro de um fato, assim, que foi engraçado, que as notas, o professor, para não divulgar o nome dos alunos, ele postou as notas com o registro acadêmico, o número do registro acadêmico. E aí, a gente na sala esperando a aula começar, e todo mundo, gente, saiu a nota de autômatos, corre lá para ver. Aí eu comecei a abrir no meu celular, só que eu já escutava as pessoas comentando atrás. E eles estavam falando, nossa, você viu esse RA? Esse registro acadêmico é antigo, é da época do técnico. Então, com certeza, quem tirou a maior nota foi o tal, que era um menino que também veio do técnico, assim como eu. Aí eu falei, poxa, que legal, né? Ele tirou a maior nota. Aí eu abri, olhei pro meu, a maior nota. Aí, gente... E mesmo assim eu não me dava conta. Eu olhava para aquilo e falava, eu acho que falta um pouquinho de esforço meu. Acho que falta um pouquinho de esforço. E foi sempre assim, eu passei a graduação inteira tentando mostrar que eu podia estar ali. Mesmo vocês não entendendo, gente, eu posso estar aqui. E eles realmente, assim, sempre quando eu tinha oportunidade, falavam que eu me dava bem porque eu tinha amigos, homens que me ajudavam, enfim. Eu acho que a minha ficha caiu quando eu fui para o doutorado. Porque aí a coisa de ser mulher, ela foi ainda intensificada com o fato de eu ser considerado o bebê que não deveria estar ali. É como se eu fosse uma criança sem experiência que nem deveria estar ali.
E aí eu parei, eu refleti muito durante os primeiros anos do doutorado, porque aí sim, parecia que antes eu conseguia lidar com o fato de querer me esforçar, mas já que eu era a mais sem experiência, eu já não conseguia mais lidar com esse fato. E aí eu comecei a entender que não, o problema não estava comigo, o problema não estava com o tanto que eu me esforçava, o problema estava como as pessoas encaravam a minha presença ali. E foi algo assim, libertador. Hoje eu ainda enfrento algumas coisas de pessoas, homens, querendo me explicar os que são bots, o que não são bots, falam, não, você está errada, isso não é. Mas eu consigo entender que não é uma falha minha, que não é algo que eu preciso me esforçar um pouco mais. Então, isso foi, assim, libertador. E também, tanto na área acadêmica, quanto nos próprios trabalhos que eu tive, aconteciam coisas parecidas. Às vezes eu ficava com o serviço mais simples, que conseguiria ser resolvido mais rápido, mais simples. Então, assim, sempre teve esse viés de gênero, mas. E eu fico feliz que hoje eu consigo entender que não é uma culpa minha, não é algo que eu precise melhorar, e sim algo que precisa ser trabalhado, né, com todos que estão à minha volta. É bem isso, né? É algo que precisa ser trabalhado com todos que estão à nossa volta. Então, a gente precisa não só falar para mulheres, mas também para homens, né? Para que percebam essas atitudes que algumas vezes a gente pode até dizer que são inconscientes, né? Instintivas, né? Faz parte de uma cultura e de repente acontece e a pessoa nem percebe o que ela falou, né? Mas acho que precisa passar a perceber, a observar, né, as suas falas e as suas atitudes. Por isso que é importante que a gente fale para eles também, né, não só para mulheres. E esse tipo de experiência que você passa é muito importante para as nossas alunas, né, e para as nossas ouvintes, para justamente ver que o problema não está com elas, né, mas está com quem está à volta delas, que acha que existe uma competição, né, e que você tem que estar sempre ali competindo para provar que você é melhor. Mas, na verdade, não há necessidade de fazer isso, porque devemos ser parceiros, na verdade, né? Não é uma competição, é companheirismo. Sei que é difícil, mas a gente ainda um dia chega lá, né? Agora, uma pergunta a respeito de grupos, de comunidades de apoio às mulheres, né? Você participa de alguma? Então, infelizmente não, eu não participo. Questão assim de, eu lembro que durante a graduação, mas para o final assim, a professora Ana Paula Chaves, ela tinha um grupo na UTFPR, mas é como eu disse para vocês, naquela época eu realmente entendia que o problema não estava no contexto em si, mas estava comigo, que eu precisava, né, melhorar, enfim. Então, eu acabei, né, naquela época, eu realmente não concordava com mulheres se juntando para esse fim. Obviamente, meu pensamento mudou completamente durante os anos, mas é até. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque eu acho importante, na verdade, eu falar que eu tinha esse pensamento, porque eu vejo muitas mulheres julgando outras mulheres por não entenderem o que a gente passa no meio dos homens. Mas não é que muitas vezes, eu, né, com essa experiência que eu tive durante a graduação, não é que eu não entendia o que eu estava passando. Eu só estava tentando resolver da melhor forma possível. Então, para mim, na minha cabeça limitada daquela época, na cabeça de. Eu achava que eu tinha que me moldar ao grupo.
Então, assim, eu acho até legal frisar bem isso. Não julguem outras mulheres que não entendem o que a gente passa, ou então que falam, não, isso tudo bem, porque às vezes é a forma que ela encontrou até agora de lidar com a situação. Então, é legal isso que você falou, Maria, porque a gente tem que sim falar para as mulheres, falar para os homens, e eu reforço aqui que, especialmente para essas mulheres que acham que não tem problema nenhum, que não, o mundo é assim mesmo, que era o que eu pensava antes. Então, às vezes, a gente até tá, essas mulheres até estão sofrendo muito dentro, tentando se moldar, tentando entrar no mundo ali masculino e não conseguem perceber o real problema. Então a gente tem que realmente não julgar. E é por isso que eu falo que não. Antes eu tinha uma cabeça totalmente diferente, entendi o problema de forma diferente e acabei não interagindo com esses grupos, enfim. E hoje eu sinto essa necessidade. Mas é que realmente lá no e-mail não encontrei um grupo só para meninas, enfim. Então, Já que você falou sobre isso, eu fui pesquisar aqui, a professora Ana Paula Chaves, ela já fez uma oficina aqui com uma publicação, né, com a professora Silvia Amélia, do Emílias Armação em Bits. Então, ela está na história do Emílias também. Aconteceu também uma oficina Meninas Digitais no Congresso Brasileiro de Software, que aconteceu em 2003, lá em Maringá. Maringá. Interessante. Isso, nessa época eu fui para ministrar essa oficina, eu e a Maria Ângela, né? Então, a gente, nessa época, tinha uma parceria com o campus de Campo Mourão, por causa da professora Ana Paula. Interessante. Porque eu sou um pouco mais novo no grupo, né? De uns 2 anos para cá, eu acho que eu tenho participado. Essa parte aqui eu não cheguei a acompanhar. E aí, Marielle, alguma mulher te inspirou em sua carreira? Então, volto à mesma questão. Durante a graduação em si, que foi o tempo ali que eu vejo que formou mais a minha identidade como em ciência da computação, de forma geral, eu não tinha muita referência ou inspiração vinda de mulheres. E isso mudou completamente quando eu fui para o doutorado, porque lá, assim, no IMB eu tinha contato com outras mulheres, eu também tive contato com mulheres de outras instituições, então eu me inspiro hoje na carreira de outras mulheres que já são professoras, que entraram no doutorado na mesma época que eu, e a gente conversa muito sobre essas questões que a gente sofre. Então, acho que foi justamente também por isso que eu comecei a entender melhor e querer me engajar mais com essas causas, por começar a me inspirar mais nessas mulheres. E eu costumo, assim, geralmente me inspirar em pessoas que estão próximas a mim. Então, antes era mais difícil isso acontecer, porque não tinha muitas mulheres próximas, e agora eu tenho várias mulheres que eu estou sempre em contato e discutindo sobre o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, e sempre quando eu tenho também alguma questão, alguma coisa que acontece, porque às vezes eu fico, será que eu estou exagerando? Ou será que isso realmente foi algo tentando me atacar como mulher na computação? Eu sempre compartilho com essas mulheres que são, né, doutorandas, amigas, e a gente discute sobre e fala sobre. Então, elas me inspiram nesse sentido e têm me ajudado bastante, né, a me encontrar como mulher na computação. Que bom, também é uma forma, né, de ter algum grupo que discuta e que se apoie, porque a gente precisa de apoio em geral nesses momentos, né, e nessas fases da vida. O doutorado é uma fase muito complexa, né,
E se a gente não tiver apoio de algumas pessoas ali que estão também passando pelo mesmo e da família, acho que é bem mais complicado. Então, isso é importante. Você pode até dizer que tem um grupo, né? Tem um grupo de mulheres que está aí junto com você. Isso é legal. E o que você diria para as meninas ou para as mulheres, né, que estejam pensando em seguir a carreira, uma carreira na área de computação? Então, basicamente, né, trazendo alguns pontos que eu já falei. Primeiro, tudo que você, né, que você vai sofrer, digamos assim, durante a sua carreira, como sendo mulher na computação, você precisa realmente entender que isso vai muito além do que você do que você está fazendo ou do seu esforço. Então, nunca coloque o seu esforço em jogo, nunca é por conta de você estar fazendo menos ou não ter conhecimento suficiente, enfim. Porque sim, algumas pessoas, como em qualquer outro aspecto da sua vida, vão sempre apontar erros, defeitos, mas não deixe isso te limitar. Entenda que sim, tem um contexto muito maior por trás disso, e continue ali. Algo interessante, que é algo até que eu tenho feito muito nesses últimos tempos, que é parar de se esforçar e fazer as coisas para que as outras pessoas enxerguem valor em você, mas fazer as coisas para que você mesmo consiga atingir seus objetivos, traçar objetivos e atingi-los. Outra coisa, como a gente falou, existem coisas fundamentais, alguns pontos fundamentais para você seguir carreira, que é essa familiaridade com questões de matemática, inglês, mas como eu já disse, queria falar novamente, é algo como qualquer outra matéria que você vai precisar se dedicar, que isso não seja um empecilho, você sempre vai encontrar na sua carreira outras mulheres para te apoiar. Então, assim como eu entrei no IME, eu tenho uma amiga muito, muito especial, que eu queria até citar o nome dela aqui, a Tatiane Rosa. Ela me ajudou muito, então toda vez que eu saía da aula chorando, ela ia lá e eu me sentia acolhida, e vendo esse amor e esse carinho de outras mulheres por você, é muito bom. Você sempre vai encontrar isso, você sempre vai encontrar outras mulheres que vão entender, porque é diferente. Os anseios que a gente tem como mulher, as dúvidas, as questões são diferentes, então ter sempre também alguém que você possa, de preferência da carreira, na mesma linha, né, na mesma carreira, enfim, para poder contar, conversar e tirar dúvidas e discutir as suas questões é muito bom, porque vocês vão estar alinhadas, né, e você vai conseguir entender melhor, discutir, enfim, ter alguém de apoio é muito bom, outra mulher que esteja seguindo a mesma carreira. E é isso, não desistam, e a gente tem um futuro brilhante pela frente como mulheres na computação. Muito bom. Então, agora a gente vai chegando à finalização do nosso episódio. Antes das palavras finais, a gente queria saber se você tem algum livro, filme, série, podcast, quadrinho. A gente é bem aberto com as indicações, pode ser técnica ou não técnica, você escolhe. É só alguma coisa que você queira indicar para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes. Eu acho que eu vou seguir nessa mesma linha dessas questões sobre mulheres, enfim. E um livro que eu li, eu acho muito interessante indicar, já não é um livro novo, várias pessoas já conhecem, mas Os Homens Explicam Tudo para Mim. Eu acho que é legal para o nome do livro, né? Os Homens Explicam Tudo para Mim. Acho que é legal tanto para as mulheres, que ali você vai... Eu gosto desse tipo de livro porque ele mostra alguns problemas que vão acontecendo ali
ao longo da nossa vida, né, e do nosso posicionamento como mulher na sociedade. E aí, quando você começa a ler, você começa a ter uma visão do tipo, olha só, e não é que isso, eu achava que era algo normal, algo totalmente comum, corriqueiro, começo a ter uma visão diferente sobre as coisas, eu começo a me questionar sobre alguns aspectos, algumas coisas que as pessoas falam, será que isso realmente é normal? O que eu posso fazer para a pessoa entender? Eu acho que depois que eu li esse livro, eu comecei a... Porque antes eu também tinha algo do tipo, ok, temos um problema aqui, só que eu acho que eu não vou interferir. Eu vou deixar a pessoa falar o que ela quiser para mim e me tratar mal, ou me desvalorizar, ou então me explicar o que é um bot, mesmo eu fazendo doutorado sobre bots. Ok, vou deixar. Mas depois que eu li o livro, eu comecei a entender que eu também preciso fazer algo contra isso, porque nem sempre é algo que a pessoa está fazendo de forma pensada. Então, assim como eu li o livro e comecei a entender que alguns pontos realmente tinha ali uma questão de gênero incluída que eu não percebia antes, quem sabe se eu começar a dar uns toques, obviamente, né, sem ser grosso, enfim, com a pessoa, olha, isso que você acabou de me falar, acho que você deveria pensar melhor, porque, assim, geralmente, se fosse um homem nessa situação, você falaria a mesma coisa. Acho que você precisa pensar mais sobre isso, enfim. Então, foi, assim, um livro meio que decisivo para novas atitudes na minha vida em relação a como as pessoas estão me tratando. É interessante porque esse livro, assim, eu já tinha ouvido falar, né? Uhum. A professora Silvia, sempre Silvia Amélia Bin, né? Ela deu um curso aqui internamente para os professores e funcionários da UTFPR, onde eu acho foi a primeira vez que eu vi aqui internamente a discussão de, ó, isso aqui é mansplaining, isso aqui é interrupting, como é que isso acontece, mostrou um ótimo curso da Silvia. Eu não me lembro se esse curso foi a Silvia somente ou se foi a Silvia e a Rita, porque elas fazem muitas coisas juntas, mas até agora ninguém tinha indicado esse livro. E ao longo de todos os episódios do podcast, então você foi a primeira. Então eu passo a palavra para a professora Maria Cláudia. Para finalizar, né, a gente quer saber se tem algo que você gostaria de dizer e que não tenha sido abordado por nós ainda. Acredito que não, que eu toquei em todos os pontos, assim, essenciais. E onde as pessoas podem te encontrar, né, conversar com você, saber mais de você? Uhum. Bom, acho que todas as informações mais gerais podem ser encontradas no meu site, no meu website, que eu mantenho ali informações de novas publicações, o que eu estou fazendo, uma biografia curta ali da minha carreira, e o meu site é mairielle.github.io. Então, ali também tem meu e-mail, caso queira entrar em contato comigo, tem meu Twitter, que é @mairielle. Então, pode ficar à vontade para mandar mensagem, tirar dúvidas, enfim, contar experiências. Estou aberta para isso. Vai estar tudo na descrição do episódio, né? Que a gente sempre coloca para quem se interessar. E, para finalizar, você quer agradecer, mandar algum abraço para alguém? Sim, sim. Gostaria de, levando em conta o tópico e o tema do episódio, queria agradecer essas minhas amigas que têm apoiado durante toda a carreira. Agradecer também a professora Tayana Conte, que sempre manda uma mensagem de motivação nos momentos difíceis. E é isso, dizer que essas mulheres são maravilhosas e inspiradoras demais. Muito obrigado, então, Marielle. Foi um prazer conversar com você. Eu
queria aproveitar e até agradecer também o pessoal, todos os professores lá da UTFPR Campo Mourão, que eu pessoalmente eu só conheço o Igor Vice, que a gente se conheceu lá no mesmo lugar que você estava, no mesmo evento que você estava, né? A gente se encontrou brevemente lá no Congresso Brasileiro de Software, mas eu não conheço pessoalmente nem o Igor Samaker, nem a Ana Paula Chaves, mas se eles contribuíram para a sua formação, sendo quem você é hoje, fizeram já estão fazendo, né? A gente sabe, um excelente trabalho. E passar a palavra para a professora Maria Cláudia para finalizar o episódio. Eu também quero agradecer, né, por você ter aceitado o convite. Acho que foi muito importante essa conversa que a gente teve com você, os depoimentos que você deu, né? Acho que isso pode ajudar muito as meninas que estão querendo entrar nessa área ou que estão na área e muitas vezes pensando se vão continuar ou não, né? Porque a gente percebe que muitas das nossas alunas chegam em um determinado momento, né, e pensar, será que vale a pena continuar, ou eu deixo tudo isso, porque afinal de contas eu já tenho um emprego, né, que começou com um estágio, mas que já virou trabalho. Então, eu acho que tudo que você falou foi muito importante, né, para essas meninas, para motivar, para mostrar que a gente não deve desistir, e que as oportunidades, elas vão aparecer, né, e tudo depende da forma como você trabalha nesse tempo, né, em termos de estudo, de dedicação. Me pareceu que você é uma pessoa muito dedicada, né, e delicada também, né, no modo de falar, nos sentimentos. Então acho que tudo isso é muito importante para a gente. Muito obrigada, Marielle. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e contar um pouco dessa história e mostrar, né, que por mais que tenham dificuldades, permaneçam, se é isso que realmente você quer fazer, tem um futuro maravilhoso e brilhante pela frente, as oportunidades vêm, elas vão, nem sempre todas as oportunidades que aparecem são as oportunidades que vão permanecer, mas tem um futuro por aí. Obrigada. Obrigado. Então, tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.